Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através desta palavra na sua vida. Que bom que você está aí, fico feliz no engajamento, o pessoal se inscrevendo devagarzinho, tem uma média aí, uma inscrição por dia, basicamente. Mas eu creio que dá para fortalecer um pouquinho mais, creio que o Senhor vai dar essa graça, mas não importa, o que importa é que a gente possa fazer e que esse canal seja para a glória do Senhor Jesus e para que nós possamos falar do amor dele para as pessoas. A gente pode ter opiniões variadas, várias opiniões, cada um tem a sua opinião. Que nem eu gosto de uma cor, minha esposa gosta de outra. Mas isso nos tira a verdade debaixo do céu, que é a palavra do Senhor? Não nos tira, do qual nós caminhamos e nós cremos igualmente, eu, ela e as minhas filhas. E estamos aqui com a nossa palavra, a nossa espada, o nosso tesouro, e ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser propagada. E nós estamos aí nessa caminhada, nessa jornada, para que ele seja conhecido. E ler a palavra de Deus, ela vai nos enchendo. Hoje a sociedade, ele quer nos entreter, ele quer tirar o foco das nossas vidas em todas as coisas à nossa volta, filmes, seriados e tudo. É legal, eu gosto. Eu posso dizer para vocês, assim, uma das coisas que eu gosto, que me distraem bastante, tem um momento que eu quero relaxar, é jogar videogame, assistir uma série. Nesse sentido, eu sou muito nerd, mas ele não pode tirar o foco daquilo que é Cristo, do tempo que é dedicado para ele. E por isso, estou nessa tarefa, nessa missão com vocês, para a gente começar a ler a Bíblia cada vez mais, nos engajarmos nela, nós olharmos para ela, desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. E isso é algo que é bom, é agradável e é o que Ele quer, que a gente conheça-o, para que sejamos conhecidos dele também. E esse é o desafio que nós temos, com o nosso café na mão, com o nosso chá, o que for que você tiver na mão, para que a gente possa ler. E digo para você, incentivo você, vamos lá para a nossa leitura hoje? Café é muito bom, para que a gente possa nos manter acordado para a nossa leitura da palavra de Deus todos os dias. Vamos lá, para Isaías 6:1, 7, 25. Está com a tua Bíblia na mão? Se você não tem uma dessas, eu falo todo mundo, se você não tem essa Bíblia aqui, 365 dias, ela é a porção antiga, Novo Testamento, Salmo e Provérbios, uma sabedoria para o nosso dia. Então nós temos uma leitura diária amplificada, que é um pouquinho de cada, porque a gente, normalmente quando a gente volta, vou começar a ler, agora vou ler durante um ano, eu vou ler, tô animado. Aí você começa janeiro, fevereiro, março, só que daí você começa Gênesis de novo, Gênesis, Levíticos, Êxodo, Números, e aí já cansa, muito nome. Se você está começando a tua leitura, eu diria assim, comece pelos evangelhos. Ou faz do jeito que eu estou fazendo aqui, bota o vídeo, esteja junto comigo nessa caminhada para que a gente possa fazer isso junto. E vou dizer para você, isso testifica de que nós lemos a palavra em um ano, né? Todos os livros. Já passamos isso daqui tudo. Tudo isso aqui, ó. Essa parte mais grossa já foi toda, já lemos. Olha só. Falta pouco para a gente terminar. Venha junto comigo e quando nós terminarmos, comece novamente a leitura, para que sempre seja inundado, renovado a palavra todos os dias na nossa vida. É que nem tomar o café da manhã. Se toma café da manhã todo dia, se almoça todo dia, se come todo dia. E a Bíblia é o pão nosso, é o pão que vem do céu para nós. Por que não iríamos comer todo dia? Alimentar, nos sustentar espiritualmente,
todos os dias? Para isso nós precisamos ler todos os dias. Beleza? Então vamos lá. Pegue tua Bíblia. Isaías 6:1, 7 e 25. Vamos ler para a glória do nosso Senhor Jesus. No dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os seus olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, por isso que aquela tabela é legal, porque existe um momento de Jotão. Quando Jotão era rei, eu tive essa visão. E agora, no tempo de Acás, de Peca, Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração de seu povo ficaram agitados, como se agita as árvores dos bosques com os ventos. Então o Senhor disse a Isaías, agora o Senhor fala com Isaías, nesse período. Por isso que aquela tabela é bem legal. Vá agora com seu filho, ser Jazube, encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim, da Síria e dos filhos de Remalias. Porque a Síria, Efraim e os filhos de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-la para nós e fazer reino ao meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruída e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é os filhos de Remalias. Se vocês não creem, certamente não permanecerão. E o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse:
Agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhes chamará Emanuel. Olha aí, ó. Já está começando a falar sobre Jesus. Já está começando a falar sobre o filho que virá para resgatar a humanidade. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que vocês tanto temem será abandonada. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará com uma navalha alugada de outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também da sua barba. Naqueles dias, um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomada por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arcos se entrará, aí porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas para ali, você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Eu ainda dou uma cansada aqui, dei uma empolgada demais aqui. Mas vamos lá. Continuando, 2 Coríntios 11, 16, 33. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam de mim, percebam-me como um louco, para que também eu me glorie por uns instantes. O que falo nessa confiança de gloriar-me, não o falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábio, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que os outros têm ousadia, e volta a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São de descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto.
Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos, para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Salmo 54, 1 a 7. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. E Provérbios 23, 1, 3. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. E assim terminamos a nossa leitura de hoje, 253. Hoje me cansei, não sei porquê. Então vamos fazer o seguinte. Dito isso, eu sou o pastor Christian, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, compartilhe e vamos fazer dessa caminhada uma caminhada maravilhosa com os irmãos, uma jornada na palavra de Deus e assim sermos incentivados por ela, ok? Deus abençoe e nos vemos amanhã.